Então, começando aqui, me apresentando rapidamente, né? Meu nome é Guilherme Braga, 31 anos, sou casado, meus padrinhos, né? Até meu padrinho de casamento está aí, minha madrinha de casamento também está aqui. Não tenho filhos, sou contador por formação, alguns aí já estudaram comigo. Eu tenho basicamente três certificações: CPA, CEA e Ancor, então eu tenho algum grau de conhecimento sobre investimentos. Eu trabalho como assessor de investimentos pelo Safra Invest, tem até um colega da casa aqui comigo. E aí eu atuo hoje como head de câmbio e na mesa institucional junto com esse mesmo colega que está aqui. Deixa eu ir aprovando, pessoal. Vocês conseguem aprovar? Não, né? Não, não aparece pra gente aqui não, velho. Então vai ter que ser assim mesmo. Depois, nos próximos fica melhor. Então, eu atuo basicamente nessas duas frentes. Eu também sou especialista em opções, operações de renda variável, tá? Estruturas com, né, derivativos, opções, mercado de renda variável em geral. Eu estou no mercado cripto desde 2016 para 2017, mas eu sou Bitcoiner desde 2022. O que significa isso? Significa que eu operei, ganhei dinheiro, fiz algumas coisinhas, mas eu não entendia muito bem o que eram os fundamentos, e aí, né, depois que passou os booms, né, a gente vai falar ali dos halvings, eu acabei meio que abandonando e só fui entender e fui aprofundar em Bitcoin em 2022. Também sou estudante de programação, estudando Rust Language, uma linguagem de programação muito interessante para quem tiver curiosidade, depois dar uma pesquisada. Então vamos lá, características aristotélicas do dinheiro. Aristóteles, ele definiu o dinheiro como sendo um bem de durabilidade, portabilidade, divisibilidade, fungibilidade e reconhecibilidade. O que significa isso? Durabilidade. O dinheiro tem que durar ao longo do tempo, né? Você não pode pegar um negócio que ele desfaz rápido, que ele tem material ou uma propriedade frágil. O Ô, dinheiro tem que ser Guizão, portável. só uma questão de ordem, rapidão aqui, velho. Você Fica, compartilhou a tela errada, tá? Não tá ixi, passando os slides. Aí. perdão. Não tá na tela cheia nem passando os slides, não. Vamos consertar isso aqui agora. Isso aí. Acho que agora todo mundo tá vendo, né? Bom, então, continuando, o dinheiro ele tem que ser divisível, né? Você tem que conseguir usar ele em frações, né? Exatamente como a gente conhece em qualquer outra moeda. Então, você tem R$ 100, você pode fracionar ele em várias partes de um, por exemplo, ou 10 partes de 10. Fungibilidade, o que é fungibilidade? O dinheiro, uma nota tem que ser, tem que carregar o mesmo valor da outra. Então, R$ 100 numa nota amassada, ou uma nota que foi usada por um traficante ou alguma coisa do tipo, ela tem o mesmo valor que os R$ 100 que estão na sua mão. Isso é fungibilidade. E reconhecibilidade, né? As pessoas têm que reconhecer como as pessoas têm que reconhecer isso como dinheiro. Então, se as pessoas não reconhecerem isso como dinheiro, a gente perde a característica do dinheiro. Bom, e aí a escola, acho que tem alguém entrando aqui, só um minutinho. Então, a escola austríaca, ela vai acrescentar mais outros dois panoramas aqui para a gente, que é o processo da escassez, tá? E o processo da aceitabilidade. O que significa isso? As pessoas têm que aceitarem o dinheiro tem que ser, por natureza, ser escasso. Então, não adianta você ter, por exemplo, hoje uma grande quantidade de dólares aqui no Brasil, especialmente onde a gente está, se as pessoas não reconhecerem o dólar como dinheiro. Experimenta ir na padaria ao lado, comprar com US$ 10 ali o seu pão. Você vai ver que eles não vão aceitar, embora o dólar seja muito mais valorizado que o real. E aí a gente tem duas moedas aqui embaixo, na verdade a mesma moeda, né, com as duas faces, que são uma das primeiras moedas que a gente teve no Brasil, que valia quase ali uma onça de ouro, né, que era 28,68 gramas ali, 8 oitavas de ouro. Era 5 dinheiro fundamentado, ele era baseado em ouro. A gente vai ver isso lá na frente, e ele equivalia a 12.800 réis. Então, continuando, né? A apresentação está dando pau aqui. Então, vamos lá.
Aí a gente tem a lei de Gresham. O que é a lei de Gresham? A lei de Gresham é o seguinte, a moeda ruim, ela tende a expulsar a moeda boa de circulação. Isso por um motivo muito simples. Ao primeiro momento, a gente acha que que é muito difícil de entender isso, mas aqui tem um cigarrinho para você lembrar o que significa isso. A moeda boa, as pessoas querem guardar para ela, e a moeda ruim, as pessoas querem gastar ela. Então, pensa bem, lá na cadeia, o pior cigarro, que é isso o Renato 38 fala, né? O pior cigarro é aquele que vira moeda, que as pessoas usam como meio de troca dentro da cadeia. O bom cigarro, a pessoa fuma para ela. Da mesma forma, hoje, se você perguntar para qualquer outra pessoa, elas vão preferir, você prefere hoje o quê? Guardar reais e gastar dólar, ou guardar dólar e gastar em reais? Então, a moeda que ela é gasta mais vezes, ela é uma moeda ruim. Então, ela acaba expulsando a boa de circulação. Então, as moedas boas, ou moedas fortes, tendem a circular menos ali proporcionalmente. E aí a gente tem a economia em uma palavra, né? Que é escassez. Por que o diamante vale mais do que o ouro? Por que o ouro vale mais que a água, ar ou comida? Note, você consegue fazer muito mais coisas com o ouro do que com o diamante, e você precisa muito mais de água, ar e comida do que de ouro. E aí a gente tem um princípio básico que é o diamante, ele é mais escasso do que o ouro, e da mesma forma com água ou comida, né? Por que o ar não vale nada? Porque ele é super abundante, tá? Então ele é totalmente o contrário de ser escasso. Então esse é um dos princípios econômicos para a gente entender por que alguma coisa tem valor. E aí eu coloquei entre aspas, mas para a gente entender, madeira é mais rara no universo do que ouro e diamante. O que significa isso? Não existe madeira, justamente por ser um ser vivo, em nenhum lugar do universo que se descobriram até hoje, mas em vários lugares do universo a gente tem ouro e diamante, né? Principalmente Netuno, ali que chove diamante. Só que por que a madeira não vale mais do que ouro e não vale mais do que diamante? Simplesmente porque não existe compradores no universo, todos os compradores estão dentro do planeta Terra. E aqui, como a madeira ela é abundante, ela vale menos do que o ouro e diamante. Se futuramente a gente tiver um comércio intergaláctico, você vai ver a madeira virando ouro. E aí, continuando, né? O ouro tem mais utilidade que o diamante, a prata tem mais utilidade que o ouro, o cobre tem mais utilidade que a prata, o alumínio tem mais utilidade que o cobre, e o ferro tem mais utilidade que o alumínio. O que define a relação de valor? Escassez. Então, você pode ver, muitas das vezes as pessoas falam que é a utilidade que define o valor, e não é. Basicamente, vai gerar várias coisas economicamente falando, mas o principal delas é a escassez. E aí a gente do lado tem uma bolsa muito famosa da Louis Vuitton. Essa bolsa aqui, só para vocês terem uma ideia, ela é feita de couro de jacaré e ela vale 55 mil dólares. Tem justificativa para uma bolsa normal, ou que faz as mesmas funções que ela, ou que seja tão útil quanto ela, custar 55 mil dólares? Não, não tem, a não ser escassez, né? Poucas pessoas podem comprar essa marca. E é por isso que ela tem um valor, tá? E é por isso, inclusive, que ela é comercializada até em outras pessoas. Então, vamos lá. E aí, um exercício simples. Esse é muito legal. Isso eu vi no início da faculdade. Quanto que vale uma garrafinha de água? Na sua casa, ela vale R$0, né? Quem pagaria por uma garrafinha de água quando você tem torneira e filtro à vontade? No supermercado, de R$1 a R$3, passar disso você não compra. Se tiver R$10 no supermercado, você nunca vai comprar água. Só que no shopping, você já compra água a R$10. Em outro país, meu irmão, aí você para de fazer conta. Aí é entre 10 a 20 reais. Se você converter, fica pior. E no deserto, quanto que vale a garrafinha? O que você tem, tá? Então, no momento que a água é a única coisa que você precisa para sobreviver, o valor dela passa a extrapolar todas as razões economicamente viáveis. E aí, de novo, o valor não está no produto, mas no contexto que está o produto, sempre relacionado à liquidez. Desculpa, à escassez. E aí a gente entra nas partes mais legais, né? Isso aqui se vocês não entenderem nada de Bitcoin, se vocês não quiserem saber nada sobre Bitcoin, isso aqui é o que vocês têm que aprender na vida. What the fuck happened in 1971? O que aconteceu em 1971? Por assim dizer, sem usar o linguajar podre, né? Então a gente começa a perceber que em 1971 a produtividade começou a subir, né? Então pensa comigo, hoje é mais fácil se produzir
um tênis do que era 10 anos atrás, hoje é mais fácil produzir um computador do que era 10 anos atrás. Então, as coisas, a tecnologia evolui e a gente fica mais produtivo à medida do tempo. Só que a hourly compensation, né, vamos traduzir aqui mais ou menos para salário, ela continuou subindo, mas ela sobe muito pouco em relação à produtividade, tá? Então, o que aconteceu em 1971 que a gente perdeu essa paridade? E note que começa um pouquinho antes, tá? E aí, a gente tem um segundo gráfico, que é a mesma coisa, né? A gente consegue analisar o PIB, né? O crescimento real do PIB ali, entre outros fatores, e também a média dos salários das pessoas, né? Dos trabalhadores. A gente pode ver que todas as outras coisas cresceram, né? O país ficou mais rico ali e tudo mais. Né? Não estou falando especificamente do Brasil, tá? Mas a média dos salários pagos aos trabalhadores diminuíram. E aí, não vou gastar muito tempo também, mas a gente pode ver aqui a curva de inflação, ela estoura a partir de 1971 e ela cresce brutalmente, isso ali é nível global, tá? E aí a gente tem o CPI, como dizem lá nos Estados Unidos, o CPI, né, que é semelhante à inflação deles, basicamente é a inflação deles, e a gente tem a inflação estourando exatamente em 1971. Por quê? O que aconteceu em 1971 que virou tanto isso? Note que em período de guerra e tudo mais, como está aqui, você tem umas quedas, umas altas, sim, mas nada tão expressivo a partir de 1971, que a coisa fica feia. E esse aqui é legal e é polêmico também, né? O percentual de mães solteiras. Então, a partir de 1971, a quantidade de mulheres, né, de mães solteiras, sobe brutalmente, né? E a gente, né, tem a porcentagem aqui em etnia, mas a gente consegue ver aqui bem claro que aumentou. Inclusive, saiu uma pesquisa essas semanas para trás, de que se a gente continuar nesse ritmo, cerca de 40% das mães vão ser solteiras até, acho que 60%, acho que tem em 2040. E aqui a gente também tem o gráfico, basicamente, da pobreza, né? O tanto que e aí também comparado com os casais que se manteram casados e os pais solteiros ali, a partir de 1971 é quando a coisa começa a brigar. Vamos lá, tá acabando. E aí, eu acho que eu já comecei a te convencer, né, que em 1971 aconteceu alguma coisa, e essa coisa, ela acabou empurrando o mundo, né? Então, a gente tem a dívida dos Estados Unidos, note como era aqui em 1971, e olha como está hoje. Detalhe, isso aqui é de 2020, tá? Se a gente puxar o atualizado, você vai ver que ela estoura essa tela do monitor. E aqui a gente tem o treatment per woman, né, que é a quantidade de filhos, que é a taxa de fecundidade, basicamente, como a gente chama no Brasil, e a média era 5 pessoas, 5 filhos por casal, e hoje a gente tem, por mulher, na verdade, né, e hoje a gente tem ali, no mundo inteiro, mais ou menos 2,5. E aqui a taxa de fecundidade no Brasil. Olha, se você não... Essa mesma fonte é de 1971. Mas olha que engraçado, essa fonte aqui, que é de uma outra fonte, ela acontece exatamente em 1971, a gente para de ter, né, o Brasil para de ter a quantidade ali dos filhos que ele tem ali, que eram cerca de 6 filhos. Então, finalmente, o que aconteceu em 1971, né? A história começa lá atrás, em 1933, o governo dos Estados Unidos simplesmente, né, devido à crise de 29, entre outras coisas, força o cidadão a entregar todo o ouro que ele tinha. Então, você tinha ouro guardado na sua casa, você era obrigado a entregar o ouro para o governo, e você recebia dólar. E até o engraçado que a definição de dólar era exatamente percentual de ouro, né? 20 dólares equivaliam a uma onça de ouro. Uma onça de ouro é mais ou menos 30 gramas. Então, se entregava 30 gramas, recebia 20 dólares. E aí o governo, basicamente, obrigou a todo mundo entregar o ouro. E aí você tinha prisão e multa para quem não quisesse. E aí, no outro dia, o Estado falou que o ouro valia quanto? 35 dólares. Então, basicamente, o governo pegou e tomou um ouro a 20, no outro dia valia 35, e quem quisesse comprar era obrigado a tomar esse prejuízo ali. 70% do valor que o Estado tomou. E aí, resumidamente, em Bretton Woods, em New Hampshire, existe um acordo e aí todos os países definem transacionar em dólar. Por isso que hoje o mundo rola em dólar. E aí,
eles falam o seguinte, olha, a gente vai negociar em dólar sim, mas o dólar tem que ter uma paridade com o ouro. A cada vez que você imprimir dólar, você tem que ter mais ouro na reserva e vice-versa, e é só assim que a gente confia em dólar. E aí, em 1971, o famoso Richard Nixon, presidente na época, simplesmente falou que ia parar de trocar dólar por ouro. Ou seja, eles iam limpar, imprimir o tanto de dólar que quisesse, até porque a maioria dos países já usavam dólar. E aí, se vocês quiserem ver no YouTube, tem esse anúncio lá de agosto de, né, a gente completa, enfim, alguns anos amanhã, né? E aí tem esse anúncio do Richard Nixon, basicamente falando que não ia mais usar o ouro como padrão, e a partir daí tudo desandou. E desandou por quê? Por causa da inflação. E aí a gente tem o West Debtor Clock, que é basicamente a gente tem uma forma online de ver como está a dívida de todos os países ao mesmo tempo, está em percentual do PIB. E aí como as coisas são pagas? O governo tem uma dívida, ele precisa pagar essa dívida, seja por trabalhador, seja por qualquer outra coisa, e ele tem algumas vias de te tirar dinheiro. O primeiro é título público, quando você compra um investimento, seja Tesouro Direto, Tesouro Selic, IPCA, ou qualquer coisa do tipo, você está financiando o governo, né? Então você está entregando o dinheiro para o governo faz aquilo que ele quiser com esse dinheiro. Então esse é um jeito dele obter o seu dinheiro. O segundo é por meio de impostos e taxas, né? Numa função coercitiva, você é obrigado a pagar, e o governo tem arrecadação por isso. E o terceiro e mais monstruoso é chamado de imposto inflacionário. É basicamente o governo imprimindo dinheiro e você pagando. Eu vou explicar mais ou menos para vocês entenderem. A ideia não é dar uma aula de economia aqui, mas quando o governo imprime dinheiro, né, a base monetária aumenta e as coisas não aumentam. Então, você tinha R$10, equivalia a esse celular, por exemplo. Só que se eu imprimo mais R$10, eu só continuo tendo um celular. Só que agora eu preciso de R$20 para ter esse celular. A inflação foi de 100%. Então, todas as vezes que o governo imprime dinheiro, todas, sem exceção, você vai pagar por isso, tá? E aí, isso é muito engraçado. Tem no curso do Renato 38 aí, quem está vendo aí na telinha, os Simpsons. Os Simpsons, ele retrata a realidade do trabalhador lá na casa dos anos 1970. E aí, quem que era o Homer Simpson, né? O Homer Simpson era um pai de família com 3 filhos, 2 animais de estimação, uma casa, 2 carros, fazia viagem o ano inteiro, ganhando um salário básico da época. Ele era um peão de fábrica. E aí, isso era o retrato, né? Era uma sátira de um americano médio. Detalhe, isso também refletia para o Brasil. A pergunta é, quem consegue hoje, com um trabalho, salário mínimo, ter 3 filhos, 2 cachorros, uma casa quitada, viajar o ano todo e ter 2 carros? Bom, acho difícil, né? Mas sempre aparece um falando que tem. Então, continuando, agora a gente começa a entrar no interessante. Predecessores ao Bitcoin. Agora começou a ficar interessante. A gente teve várias tentativas, né? O Bitcoin foi um trabalho de quase 40 anos. O primeiro lá, mais conhecido, foi conhecido como o David Shaw, que é o DigiCash. Faliu porque ele é centralizado. A partir do momento que uma coisa é centralizada, é só você atacar a pessoa, que aquilo ali para de fazer sentido, né? O governo vai lá, manda fechar a porta e você tem que fechar. O Cybercash não pegou muito, teve problema de segurança. O eGold, que é bem famoso, que era uma ideia de ter um dinheiro digital lastreado em ouro. Aí, meu amigo, adivinha o que aconteceu? O governo falou, você não vai pôr a mão não, né? Fechou. E aí, perceba, é neste momento que os criptógrafos da época, 1996, começam a perceber que para ter um criador de uma moeda digital, esse cara não pode aparecer. Detalhe, não pode ser rastreado. Por quê? Porque se o governo souber, ele acaba com isso. E a gente tem, começando pelos 3 aqui, últimos 3 são os grandes candidatos a ser Satoshi Nakamoto, que eu vou explicar um pouquinho lá na frente também. E a gente vem... Oi? Acho que seu microfone está aberto aí, Ti, muta para a gente, por favor. E aí a gente tem o Hashcash, que é uma criação do Adam Back, esse cara super inteligente, e ele introduziu o conceito clássico do Bitcoin, que é o Proof of Work. Lá na frente eu vou explicar também o que é o Proof of Work. Deixa eu só aceitar.
E aí a gente tem o Proof of Work, que é basicamente o mecanismo que funciona central ali no Bitcoin, e ele foi usado mais como anti-spam para e-mails, tá? A gente tem o B-Money, aqui já começa a aproximar muito do Bitcoin, ó. E o Wei Dai, esse cidadão chinês aqui, ele fez uma proposta de um dinheiro, só que ele fez a proposta com um contrato descentralizado, inteligente, mas ele nunca implementou de fato. E a gente tem o último que chegou mais próximo de ser próximo do Bitcoin, que é o BitGold, criado por Nick Szabo, tá? Eu vou comentar um pouquinho lá na frente dele também. E aí ele traz uma ideia de prova de trabalho, cadeia de registro, que seria predecessor à blockchain. Só que ele tinha um grande problema, o problema do gasto duplo, tá? Lá na frente eu vou falar disso também. E aí a gente tem, resumidamente, né, em 2008, qual que era o contexto? Crise global, banco colapsando, trilhões em resgate, o banco tinha que ajudar aquela confusão inteira. E aí, quais foram as soluções? O mesmo de todas as vezes. Os bancos imprimindo, o Federal, né, o Treasury americano, imprimindo grana para poder pagar as contas dos bancos que haviam, né, dado calote, basicamente, ali com os títulos ali lastreados na hipoteca. E aí, para quem não conhece a crise de 2008, fica a recomendação aí, o filme The Big Short. Acho que todo mundo aí, quem não conhece, aí deve ver aí. Então, vamos lá. E aí, no dia 31 de outubro de 2008, a gente tem o white paper do Bitcoin. E aí tem muita gente que bate nisso aqui como sendo o Dia das Bruxas, tem gente que bate como sendo a Revolução Protestante, e aí a gente não vai saber por que Satoshi escolheu essa data, mas ele publica o famoso white paper, né? Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, né? É basicamente um dinheiro P2P. E aí, dia 3 de janeiro de 2009, o bloco Gênesis é imputado. Se liga, se você não está prestando atenção agora vai ficar legal, viu? Esse é o bloco Gênesis. Você está olhando para o primeiro bloco minerado pelo próprio Satoshi Nakamoto. Dá para a gente ver online, daqui a pouco a gente pode trabalhar ali com ele, mas a ideia não é sair muito daqui. E aqui foi aonde o Satoshi Nakamoto criou o primeiro bloco. E a gente consegue ver as informações, né, da data e hora que ele criou, o valor de saída. Detalhe, na época, era 50 bitcoins para minerar um bloco, você conseguia fazer isso com um computador comum. Aqui o BTC Price está 116 mil, né, que é o preço de hoje. Na verdade, de hoje não, né, é o da data que eu tirei o print. Hoje a gente já bateu basicamente o all-time high. E aí, a gente tem algumas coisas bastante interessantes dentro desse bloco aqui que eu vou explorar com vocês. Primeiro, se a gente clicar lá, aqui nessa parte do JSON aqui, a gente consegue ver o código original do Satoshi, né, basicamente do que está imputado no bloco. E aqui, a gente tem nessa parte do site script aqui, né, nos inputs, a gente tem uma mensagem hexadecimal. E quem conhece, quem já estudou Bitcoin, já sabe o que é isso aqui. A mensagem é: The Times, 3 de janeiro de 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks, né? O que significa isso? Chanceler à beira de um segundo resgate aos bancos. É quando, basicamente, os bancos têm que resgatar novamente, enfim, né? Os bancos têm que começar a imprimir dinheiro para resgatar os bancos, para os bancos não quebrar. E aí tem duas maneiras aqui que as pessoas interpretam isso, quando o Satoshi colocou isso no blockchain. O primeiro é, o Satoshi colocou isso como uma crítica ao sistema financeiro, e o segundo é que ele tenha colocado isso como uma timestamp, né? Então, justamente para provar que ele criou isso dia 3 de janeiro de 2009, ele botou a capa do jornal, que é essa aqui do The Times, tá? Então, ele fazer isso das duas formas só mostra como ele é genial. E aí, o engraçado é que dentro dessa capa da revista, que era a revista da época, tem aqui, né? Israel prepares to send tanks and troops into Gaza, né? Basicamente, Israel preparando para atacar Gaza. Cara, acho que não existe jornal tão atual quanto esse aqui, viu? Acho que só perde para a Bíblia, viu? Vamos lá. E aí, o Satoshi, no final da criação, lá já em 2000, 2000 e pouquinho, ele vai, basicamente, começa a ver que o sistema está... ele começa a perceber que o sistema
tá funcionando, que ele tá rodando, e aí o mais legal de todos é que ele fala, I have moved on to other things, ou seja, ele basicamente sentiu que estava na hora de abrir mão do Bitcoin e deixar que as pessoas tocassem o Bitcoin, desenvolvessem o Bitcoin. Tanto que muitas das coisas originais que o Satoshi projetou, hoje existem até em outras redes, tá? O Monero foi uma delas que a galera tentou copiar ali as ideias de Satoshi. Note, isso aqui é um e-mail mandado por Mike Hearn, e olha, é um trabalho investigativo, mas se você reparar, a cada ponto final tem 2 espaços. A cada 2 espaços, o Satoshi tinha uma mania de criar 2 espaços no final de frase. Isso aqui vai ser importante para lá na frente, tá? Então, vamos lá. E aí, quem são os candidatos a Satoshi Nakamoto? Primeiro, se você botar Satoshi Nakamoto no Google, você vai ver que aparece a foto desse cara aqui. A foto desse cara aqui é o Dorian Satoshi Nakamoto. Só que esse cara não tem nada a ver com o ser Satoshi de fato, tá? E aí, por quê? Ele basicamente não tinha conhecimento de criptografia nem nada, mas ele era vizinho de um cara que participou muito bem aqui, que era o Ralph Finney. Eu vou entrar em detalhes aqui. Mas, acho que entrou pessoa, deixa eu ver. Enfim, deve ter caído. Então, a gente tem esse cara aqui, que ele mesmo nunca sabia de nada, só que quando a revista Newsweek procurou Satoshi Nakamoto ao redor dos interesses, ela encontrou ele, e aí perguntou para ele com o que ele trabalhava. E aí ele falou, não, eu trabalho, mas é um trabalho confidencial. Era um negócio, acho que, para o governo, mas não tinha nada a ver com o negócio. E aí o que aconteceu foi que, nesse momento, a Newsweek achou que ele era o criador do Bitcoin, justamente por ter o nome, né, de Satoshi Nakamoto, e isso pegou e as pessoas acreditaram por um bom tempo. Esse cara sofreu bastante, porque a galera ia na casa dele, pedia Bitcoin, era uma confusão e esse cara sem entender nada. Ele foi na mídia falar várias vezes que nem sabia o que era isso e tudo mais. Enfim, a gente tem o Adam Beck, né, que é o criador do Hashcash, que ele teve muito contato com o Satoshi em 2008, né, antes do lançamento da criptomoeda. Ele foi um dos pouquíssimos caras citados no white paper, tá? Pedindo basicamente para usar a prova do Hashcash, do Proof of Work. E ele também foi um dos caras que basicamente ajudou o Satoshi com algumas ideias e dicas, tá? E aí, por que ele poderia ser o Satoshi? Ele tem contato com o Satoshi desde 2008, né, supostamente. Ele tem conhecimento técnico e criptográfico, né, desde o movimento Cypherpunk lá para trás. Então, ele podia ser um criador, mas o que provavelmente não é, porque ele tem evidências no código de que ele não estava envolvido diretamente, e ele tem umas interações que, se ele fosse o Satoshi, né, os e-mails dele não fariam muito sentido a tanta troca de e-mail por tanto tempo, igual eles criaram. A gente tem o Wei Dai, que é o criador do B-Money, e aí, resumidamente, se você pegar o estilo, abordagem técnica, né, se você pegar ali um envolvimento com o Bitcoin, o Wei Dai, ele não tinha muito perfil para ser o criador do Bitcoin da maneira com que ele criou. E a gente tem um cara que eu acho que é o Satoshi, é basicamente esse aí, é o Nick Szabo. Se você pesquisar, se for dar uma analisada nos projetos, você vai ver que o BitGold, ele é exatamente como o Bitcoin, tá? Em todos os detalhes ali, só que ele tinha um problema do Proof of Work, do gasto duplo. E aí, a gente tem um argumento muito forte por que esse cara não poderia ser Satoshi, porque parte do código não usa padrões que ele costumava usar. Isso é fácil de fakear, né? E um outro cara que estava envolvido, e esse, com certeza, esse cara foi o primeiro cara a resolver uma transação de Bitcoin no mundo para receber, né? E esse cara é o Ralph Finney. Esse cara foi um dos maiores gênios do século, tá? Esse cara trabalhou com PGP, é o Pretty Good Privacy, que é um tipo de criptografia muito foda. Ele foi um dos que tiveram mais contato com o Satoshi, e ele foi o primeiro a rodar um nó. E aí ele faz o tweet mais famoso da história, que é esse aqui, o Running Bitcoin, tá? E aí, qual que é um dos... E aí todo mundo, inclusive, acha que ele podia ser o Satoshi, conversando com ele mesmo ali e tudo mais, e esse cara tinha um conhecimento técnico para fazer isso, muito foda, e esse cara sempre negou, a esposa dele sempre nega, a esposa dele, inclusive, cuida do Twitter dele hoje,
E aí, note, veja o computadorzinho aqui, tá? Esse cara é um gênio da programação e de criptografia. Agora, um argumento muito forte para esse cara não ser o Satoshi, né, e realmente foi o segundo que estava trabalhando com o Satoshi, é que ele recebeu os 10 bitcoins justamente no momento que ele estava correndo uma maratona, que foi quando tiraram essa foto. Tem uma outra foto aqui dele, mas, em geral, por que eu acho que eram os dois? Justamente pelo trabalho inclusive, se você pegar todos os escritos do Bitcode, botar no ChatGPT, eu fiz isso antes, né, inclusive, se você analisar o padrão de escrita, você vai ver que eles têm um padrão de escrita muito similar. O ChatGPT também chega na mesma conclusão de que eu cheguei, de que foi mais ou menos ali 80% do Nick Szabo e 20% do Ralph Finney. E aí, qual foi a genialidade do Bitcoin? O Bitcoin é impossível de ser censurado. Não adianta ordem judicial, não adianta, inclusive, ter uma juíza lá, né, que enviou a intimação para o bitcoin.org. Não tem como você centralizar, não tem como você parar. Eu vou explicar isso ali no detalhe. Ele é um dinheiro antipolítico, né? A política monetária dele está fixada no código. Não tem como você imprimir mais, não tem como você copiar, não tem como você fazer qualquer coisa. Se tem uma previsibilidade com o Bitcoin, ela vai acontecer porque o código roda dessa maneira. Tá? E aí as pessoas chamam ele de internet do dinheiro, né, ao invés de dinheiro da internet, justamente porque ele vem crescendo na mesma proporção do que a internet tem crescido. E aí você pode fazer transferência da onde você quiser, para onde você quiser, pagando taxa mínima para qualquer lugar do mundo. Você consegue atravessar a fronteira com bilhões, se você tiver os bilhões, né, em qualquer lugar no mundo, simplesmente anotando 12 ou 24 palavras. Vou explicar lá na frente. Se tiver cansativo aí, a gente faz um pause break, tá, pessoal? É só dar um avisar aqui. E aí a gente tem o famoso halving. Aqui a gente tem o consenso do Bitcoin, ele é baseado em 3 coisas: halving, dificuldade e proof of work. O que significa isso? Halving. A cada 210 mil blocos, que é aproximadamente há 4 anos, o Bitcoin, a recompensa cai pela metade. Então, aqui está escrito até no texto, deixei bem claro aqui, deixei até a seta, as pessoas chamam de deflacionário. Não é deflacionário porque a base não está diminuindo, a base está desinflando. Então, é desinflacionável. A gente tem a emissão de Bitcoin, mas essa emissão se torna menor e menor a cada tempo. A dificuldade é ajustável. Quanto mais gente entra na rede, os blocos tendem a sair de 10 em 10 minutos. Então, quanto mais gente está minerando Bitcoin, a dificuldade passa a aumentar justamente para que sempre seja garantido um bloco a cada 10 minutos. E a gente tem o Proof of Work. O que é o Proof of Work? As pessoas, os mineradores, têm que competir, têm que gastar energia, têm que usar poder computacional para poder fazer blocos e ganhar o que seria hoje os 3,2 bitcoins, tá? Então, se você fechou um bloco, você minerou um bloco, você ganha 3,2 bitcoins na hora. Basicamente, hoje é impossível para a gente fazer isso com um computador comum. E aí, por que a descentralização é importante? Primeiro, quando você passa no banco, né, você tira o dinheiro de um lado, passa o dinheiro para uma instituição financeira e essa instituição financeira passa para outra. Mesmo que não seja uma instituição financeira, é o Banco Central, como é o caso do Pix. A TED, ela passa pelo Banco Central, passa por outros bancos, entre os bancos, né, mas o Pix, ele passa direto do Banco Central, mas é o Banco Central que cuida de tudo. Se acontecer um hacker, como aconteceu da última vez, que o Banco Central perdeu ali na casa do bilhão, o que vai acontecer é que o Banco Central vai imprimir novamente 1 bilhão e pronto. E aí, por qualquer motivo que seja, se você estiver sofrendo um processo ou qualquer coisa, se um juiz, se o Alexandre de Moraes, seja quem for, mandar te bloquear sua conta vai ser bloqueada e você perde acesso ao seu dinheiro, não interessa quanto você tem. E no sistema descentralizado, os usuários conversam com os outros usuários. Então, é por isso que é impossível de bloquear. Porque se eu bloquear esse usuário de cá, os outros 3 entram em contato comigo. Se eu bloquear esse aqui, ou esse aqui, eu ainda tenho os outros 2. Só que, se você pensar, hoje são aproximadamente 25 mil nós na rede. Ou seja, você precisaria fazer 25 mil batidas de bloqueio ao redor do mundo para poder acabar com o Bitcoin. Isso é totalmente inviável, impossível na prática. E 25 mil pessoas que a gente conhece como visíveis, tá? Estima que tem mais 20 que a gente não conhece. Então, basicamente, resumindo, você tem que destruir o computador de basicamente 45 mil pessoas ali no mundo, incluindo a metade que você não conhece, para você acabar com o Bitcoin. Isso vai acontecer? Nunca. E aí, são exatamente esses nós ali, onde estão mais espalhados. A gente pode ver que a Europa e os Estados Unidos ali tem muito nó de Bitcoin. Então, a cada pontinho desse amarelo aqui,
você teria que destruir isso aqui para você acabar com o Bitcoin, porque cada um deles mesmo, tem a blockchain inteira, o registro inteiro da blockchain guardado no registro. Então, enquanto tiver uma única pessoa rodando um nó de Bitcoin, o Bitcoin vai continuar existindo. Note que tem pessoas aqui no Brasil também, tá? A gente tem crescente, principalmente onde tem região onde a energia é mais barata. Beleza? Seguindo, famoso halving, equação do halving, né? O que é o halving? A gente tem 32 halvings, isso aqui começa num zero, né? Perdão. E a cada 210 mil blocos, a recompensa de 50 bitcoins, ela cai pela metade elevada ao tempo, né? Então, no primeiro halving, 2 elevado a 0 é 1, a pessoa recebe 50. No segundo halving, 2 elevado a 1 é 2, 50 dividido por 2, 25. 2 elevado a 2, 50 dividido por 4, é 12,5. Aí aqui a gente vai seguindo, tá vendo? A gente está exatamente no halving de 2024, onde as pessoas, os mineradores, recebem 3,12 bitcoins. E até o último halving, que aqui não está, cortou aqui, mas é o 2140, onde as pessoas passam a ganhar menos de um satoshi. Um satoshi hoje custa exatamente R$1 e pouquinho. 160 satoshi custa R$1 e pouquinho. Exatamente em 2140, nesse meio aqui, praticamente vai ser impossível uma pessoa ter um Bitcoin inteiro. Praticamente vai ser impossível. Por quê? Porque é escasso, não dá para criar mais. E aí, como que funciona a blockchain, né? Aqui nós já vamos para a prática. A blockchain, ela é basicamente, são blocos digitais que se ligam a outros blocos. E a cada vez que se cria um novo bloco, esse bloco passa a ter uma força muito... Eu vou explicar no detalhe, para vocês poderem entender. Deixa eu abrir o Brave aqui. E aí, olha que legal. A gente tinha começado antes de falar um pouquinho do bloco, do SHA-256. O que é o SHA-256? É o conceito de hash. O hash é um algoritmo que vai, de certa forma, os programadores não gostam muito de usar isso, não, mas ele vai encriptar as informações que você coloca. Então, olha que legal. Se eu pôr o meu nome, Guilherme, ele vai gerar esse hash. Tá? Se eu pôr Guilherme ponto, ele muda o hash completamente. Se eu tirar o Guilherme, colocar um minúsculo, ele muda completamente, note com ponto. Se eu fazer a menor alteração aqui, porque seja um ponto, ó, eu coloquei um pontinho, o hash vai alterar por completo. Note, ele não vai ficar parecido, nem parecido, ele vai mudar por completo. Então, todas as vezes que se eu quiser aqui colocar aqui casa bonita, se eu colocar essa informação pelo SHA-256, ela sempre vai me dar esse hash em qualquer lugar do mundo, de qualquer maneira. Então, matematicamente falando, sempre que dois hashes forem iguais, eles são únicos, porque veio da mesma coisa. Tá? É impossível que você crie duas coisas que tenham esse mesmo hash. E é assim que funciona cada coisa. Você tem ideia? Não é com um SHA-256, mas funciona na mesma lógica. Como que o banco sabe a senha do seu cartão? Como é que até aquela brincadeira, né? Se o banco não sabe a minha senha, como é que ele sabe se a minha senha está certa ou errada? Simples, porque o banco ele cria um hash, claro, com o seu número de cartão lá, que vamos supor que seja isso, e aí ele vai pegar o seu usuário, que seja, sei lá, usuário 852, 354, e aí ele vai pegar a sua senha, que vai ser 0976, e ele vai ter esse hash. Se você digitar 0973, o hash mudou completamente, o banco sabe que sua senha está errada. É por isso que os bancos conseguem identificar todas essas transações através desses tipos de algoritmo, tá? O Bitcoin, ele usa o algoritmo, o SHA-256D, que nada mais é do que o SHA-256 aplicado duas vezes, tá? E aí a gente vai dentro do primeiro bloco aqui, vocês estão conhecendo um bloco de uma blockchain. Olha que legal. Eu estou aqui com uma simulação do bloco, e aqui, como vocês viram, eu vou criar, por qualquer que seja, algum dado aqui, uma transação, estou colocando meu nome, minha idade aqui, né, 31 anos, e enfim, e ele vai gerar um hash. O que o Bitcoin faz? O que eu faço para gerar isso? Eu tenho que calcular isso aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou minerar essas informações. Note, quando eu minerei, a gente tem ali um hash baseado nisso. Esse não, só vou explicar lá na frente, mas só precisa poder entender. E se eu alterar qualquer coisinha, por menor que seja, porque eu vou colocar um i aqui. Ah, não, um i tá muito, um ponto. Qualquer coisa, o hash vai mudar
eu sou obrigado a minerar de novo. Note, minha máquina está fazendo isso agora. E aí, a gente tem, basicamente, a blockchain. O que é a blockchain? Um conjunto de dados que vão lá, de novo, Guilherme. Eu peguei esse dado, aqui seriam várias transações, vários remetentes, várias tudo. E aí, os mineradores vão vir minerar, acharam um bloco. Agora tem que pular para o próximo. Pô, detalhe, e ele vai pegar, o bloco Gênesis, ele sempre vai ser 00. Sempre, 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 sempre vai ser 00. Por quê? Porque você não tem nada antes dele. Só que o hash desse bloco, ele vai entrar aqui. Sempre. Então, se eu colocar aqui Guilherme, outros dados, eu minerar, eu criei um processo de blockchain. E aí, se eu fazer isso no terceiro, aqui eu posso colocar o que eu quiser, tá? Não precisa ser, né, enfim, meu nome. E aí, eu minerei 3 blocos. E note, cada bloco desse está ligado ao anterior. Só que, se eu fizer a menor alteração que seja, como eu mostrei lá atrás, aqui, eu perco toda a validação da blockchain, porque esse hash mudou, esse hash mudou, esse hash mudou. Então, é por isso que é inviável atacar o Bitcoin. Matematicamente impossível. Por quê? Porque se eu quisesse copiar e colar a blockchain do Bitcoin, eu precisaria minerar todos esses blocos ou criar uma moeda diferente. Então, a rede vai entrar em desconsenso e eu não vou conseguir. E note, eu posso minerar esse último aqui, mas eu para minerar esse aqui, por exemplo, eu tenho que fazer o trabalho todo do início, porque eu mudei aqui. Então, a blockchain funciona exatamente isso. E a cada mineração, a cada processo, a blockchain vai ficando mais forte. E aí, só para vocês terem uma ideia, 6 blocos no Bitcoin já é imutável. O que significa isso? Não vai mudar nunca. Não existe computador hoje capaz de trocar 6 blocos para trás da blockchain, que precisaria fazer cálculos e gastar energia numa velocidade imensa. Continuando, então, agora vocês já aprenderam o que é blockchain, né? Um hash ligado no outro e os dados nesse meio. E aí, então, uma coisa mais legal da blockchain, que basicamente todas as pessoas do mundo podem consultar de todas as formas. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, na mempool e ver agora todos os blocos que estão sendo feitos no Bitcoin, os blocos que estão sendo para minerar, os blocos que já foram minerados, e todos em todo o tempo. Então, detalhe, a gente consegue, princípio do Bitcoin, auditar todas as transações. Então, eu consigo ver quem imputou, quem que minerou a transação. Eu consigo ver, né, no caso, a Mining Squad, a Luxor, a Via BTC, a gente consegue ver todos os blocos minerados, tá? E os que estão para minerar. Os mineradores vão escolher sempre as que estão pagando mais na transação, as que estão menos vão ficando para trás. E, em média, a cada 10 minutos sai um bloco, tá vendo? E aí a gente consegue ver aqui, ó, mais ou menos. Pode acontecer de sair 2 blocos, mas a cada 2 semanas, o Bitcoin, o algoritmo dele, que é esse ajuste de dificuldade, lá na frente eu vou explicar também o que é, ele vai diminuindo ou aumentando para poder fazer os blocos saírem a cada 10 minutos. Então, beleza, vamos supor que você tivesse um computador ultra forte e você quisesse roubar essas transações aqui, qualquer que seja. Se você conseguisse fazer isso, você ia conseguir fazer só até aqui. Você nunca ia fazer disso aqui para trás. Então, tudo que está aqui é imutável, tá? É por isso que as corretoras normalmente só aceitam Bitcoin depois da terceira ou quarta confirmação. Bora lá, pessoal. Se vocês quiserem um coffee break aí, um break, pode falar, tá? Acho que passei um pouquinho, mas vocês entenderam ali, então, como é que funciona o SHA-256, o hash, o blockchain. Para mim tá de boa, pode continuar. Se alguém quiser parar. Então tá, beleza. Eu achei que ia dar tempo de explicar em 1 hora, mas nós já estamos na metade. Pode ficar tranquilo. Depois a gente vai partir para os mais legal. E olha que legal, isso aqui é como funciona a mineração na prática. Todo mundo fala de mineração, e isso é uma coisa que me irritava muito no início, que todo mundo falava minerar Bitcoin, mas o que é minerar? Isso aqui eu copiei e colei, obviamente, porque executar o script aqui ia ser muito difícil, mas note, isso aqui é o script que minera o Bitcoin. E o que é a mineração? É ficar trocando esse número. Você lembra que a cada número lá no SHA-256, na blockchain, eu trocava o número, alterava o hash? O sistema de mineração é exatamente isso. Então, a gente tem um target, né, que os brasileiros traduzem como o alvo aqui, né, como teto. E ele tem esse teto, que é essa dificuldade, e a cada hash que eu gero trocando esse número, então vou testar 1, não deu, vou testar 2, vou testar 3. Enquanto esse número for menor do que o teto, enquanto esse número não for menor do que o teto, eu não minerei o bloco, tá?
Então, eu vou testar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até infinito, e se eu não me engano, isso a gente chama de nonce, tá? Então, nesse caso aqui, pô, não consigo contar isso aqui, mas, sei lá, tem 2 bilhões de tentativas, aparentemente. Então, os mineradores vão fazendo incansavelmente as máquinas trabalharem para isso, tá? E aí, esse é um detalhe muito interessante. Por quê? Porque hoje os grandes mineradores, eles basicamente colocam assim, pô, da máquina 1 até a máquina 300 vai testar números finais com o número 1. Da máquina 301 até a máquina 900 vai testar números finais com 2. Então, até que uma das máquinas encontre o valor que fecha abaixo do resto do bloco. Aqui você pode ver que está aqui, fechou. Né? E nesse caso não fechou. E esse aqui é o primeiro teto, que é o teto, a dificuldade mais alta, vamos pôr assim, que é a dificuldade que o próprio Satoshi colocou, tá? Então, hoje, quando a gente chama de dificuldade, a gente está vendo esse teto-alvo dividido pela dificuldade anterior. E aí a gente tem o ajuste que é basicamente hoje, tá? Então, feito em 2 semanas, a cada 14 dias ali, 2016 blocos, que dá mais ou menos os 10 minutos, um bloco a cada 10 minutos. E aí, quando você acha, aqui apagou aqui no print, mas era 2.000, exatamente esse número aqui, 2 bilhões, não sei quanto. E quando você pôs o número certo, você não tem nenhuma pista, tá? Lá na frente eu vou recomendar ali um canal que explica isso certinho. E aí, quando você não tem nenhuma pista de o que é, mas quando você chegou no número, fechou o bloco. E aí, note, né? Aqui, a quantidade de zeros aqui é muito maior do que dessa aqui, né? Então, ou seja, esse número é menor do que esse teto. E aí, o script entende como fechado, tá? Vamos lá. E aqui, isso aqui é muito legal, cara. Isso é muito legal. Olha que legal. E aí, baseado nessa mineração, existe um processo aqui, que é o que eu te falei, né? Que você pega o hash do bloco anterior, e existe esse Merkle root. Esse Merkle root aqui, sendo bem simplificado, ele é essa estrutura de cabeçalho que vai te dar esse problema para o minerador resolver. E aí, quando foram se analisar a blockchain, eles descobriram que o Satoshi, ele usava uma versão diferente do software e que ele tinha uma máquina muito mais potente no início. E aí, essa máquina fazia... E aí, detalhe, só um pouquinho antes. A cada 4 bilhões de tentativas, se você não achar o número que entra nesse hash, o sistema cria um extra nonce, né, que seria um valor extra disso aqui, e aí ele cria uma nova Merkle root, e aí você vai tentar tudo aquilo de novo. É por isso que pode ser que aconteça de um bloco ter quase 50 minutos, tá, para tentar achar. E aí ele vai criando esse Merkle root, e a cada extra nonce, ele vai contando 1, 2, 3, 4. Só que legal, o Satoshi, quando ele criou isso, ele cometeu um pequeno deslize, que foi não zerar esse extra nonce. E aí, no código dele, ele podia ter lá zerado o extra nonce, só que ele não zerou. E olha o tanto de informação que a galera descobriu com isso. A galera começou a perceber que tinha máquina que rodava o extra nonce muito mais rápido, e essa máquina era a primeira máquina, ou seja, do Satoshi. E que ela fazia os extra nonces muito mais rápido. Note o verde, né, que são os outros, e o azul, que seria o do Satoshi, né, o cara que fez isso, que é o Sérgio Lender, ele chamou isso de Patoshi, né? Pattern Satoshi. O padrão de Satoshi, basicamente. E aí, eles começaram a ver que o Satoshi usava uma máquina diferente, que era muito mais potente com um software diferente. Por que o Satoshi fazia isso? Ele ficava com medo do ataque de 51. O que é o ataque de 51? É quando 51% da rede decide mudar a rede, né? E se ele mudar a rede, muda o consenso inteiro. E aí, se nesse momento tivesse esse ataque de 51, provavelmente o Bitcoin não existiria hoje. Então, ele colocou computadores muito mais fortes, e a galera estima que sejam 56 computadores, para você ter ideia. E o Satoshi colocou isso para que ninguém tentasse juntar e quebrar o Bitcoin na zoeira, porque o Bitcoin não ia ser o que é hoje. Então, ele ficou o tempo todo minerando. E aí, olha que legal. Por causa desses extra nonce que ele não zerava no código, isso aqui só zerava quando ele basicamente reiniciava a máquina lá. E por causa desse extra nonce, a galera sabia quais carteiras são associadas ao Satoshi. É por isso que as pessoas hoje, que você vai ver lá em qualquer lugar que fala de Bitcoin, tá falando assim, o Satoshi tem mais de, se não me engano, a estimativa é 1,2 milhão. Mais de 1,2 milhão de Bitcoin. Como que a galera sabe disso? Por causa desse estudo. Porque
que o cara viram para onde que estava a cada mineração, estava recebendo as carteiras. E aí, por causa desse padrão, note que todos os outros mineradores que entraram na rede depois, nenhum tem o mesmo padrão que o do Satoshi. E aí, olha que legal, a gente, esse mesmo padrão ampliado, né, esse aqui seria os números dos nonces, então a gente consegue ver a cada momento ali que até o bloco ser resolvido, e esse pontinho verde aqui é quando o Ralphine bota lá no Twitter Running Bitcoin, que ele passa a minerar o bloco de Bitcoin. E aí, isso é um argumento totalmente contra o Ralphine, né? Porque, pô, se ele estava usando uma máquina totalmente diferente, e lá atrás, não sei se vocês repararam lá na foto lá atrás, o Ralphine tem um computador bem antigo, e a galera pegou esse computador, simulou como era o algoritmo na época, fez todos os cálculos e viu que era impossível dele usar o mesmo computador que o Satoshi. E aí a galera acha que o Satoshi, que bate muito com o perfil ali do Nick Szabo, tinha acesso à universidade com vários computadores, e esse cara rodava isso lá, que era impossível eles terem feito da maneira que fizeram um computador comum. Beleza? Só de curiosidade mesmo, gastei um tempo. E aí, quem quiser saber mais disso, podem dar uma olhada nesse... Depois eu vou disponibilizar isso também, mas nesse YouTube, esse cara é um gênio, Marco Carnu, ele é um programador, e aí ele fala no detalhe ali com essas questões todas ali que eu falei, muito mais. E aí, entrando dentro do processo, o que são os forks? Os forks são justamente quando a galera fala, não, eu não quero mais seguir o consenso da rede, vamos criar uma outra rede. Copiando até a partir de hoje. Então, o cara pegou o Bitcoin aqui, e a partir daqui falou, não quero mais seguir esse consenso da rede, vamos criar o Bitcoin Cash. Desculpa, aqui, né? Bitcoin Cash. E ele cria por aqui. Esse soft fork é quando alguém implementa alguma mudança na rede. Hoje o Bitcoin, basicamente, só tem soft fork, né? A galera sobe atualizações e aí a galera escolhe ou não, mas a rede continua sendo a mesma. Mas já teve muito hard fork. Então, galera, não, o Bitcoin não funciona isso para mim e tudo mais, nós queremos o Bitcoin assim, 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 e aí a galera desmembrava a rede, e a gente tem do Bitcoin um hard fork, a gente teve Bitcoin Cash, a gente teve Litecoin, a gente teve Dash Cash, a gente teve Peercoin, e pasme, né, até a moeda meme, que é a Dogecoin, lá do Elon Musk, ela é uma cópia exata do Bitcoin, tá? Mais precisamente da Litecoin. A Litecoin, o que a galera fez no início? Não, o Bitcoin funciona muito bem, mas a gente acha que tem que ter mais blocos e mais Bitcoin. Então, o que eles fizeram? Criaram, basicamente, quadruplicaram o número de blocos. Então, na Litecoin sai um bloco a cada 2 minutos e meio. E aí eles aumentaram a recompensa para 81 milhões, que seria como se fosse 81 milhões de Bitcoin, né? Só que no caso Litecoin. E o que é o legal disso? É que todas as vezes que fazem fork, o fork nunca acaba dando certo. Por quê? Porque nesse momento que a galera cria o Bitcoin Cash, vamos juntar a metade da gente aqui. Eles largam o Bitcoin, essa galera aqui vai ser de um outro consenso, que vai brigar com outras pessoas e vai querer dividir de novo. É por isso que tem várias divisões. E a cada divisão que tem, a moeda fica mais fraca, até que ela eventualmente tem um programador que é um dono, que é uma pessoa que toca isso e tudo mais. E é por isso que os forks tendem a dar errado. É por isso que todo mundo só acredita no Bitcoin. Por quê? Porque é o consenso global do Bitcoin. Então, toda mudança hoje na rede, ela é via soft fork, tá? Então, vamos lá. E aí, todo mundo conhece esse cara, o Daniel Fraga. Esse cara tinha uma estimativa de 1.200 Bitcoin. Resumidamente, ele é um cara que ele começou a criar esse canal no YouTube. Esse cara botava vídeo xingando o PT e tudo mais, aquela coisa toda. Tá vivo? Dizem que sim, né? E não tem como saber. E aí, dizem que esse cara, né, ele chega uma hora que está nos canais dele, que ele vende todos os bens dele e compra tudo de Bitcoin. E a galera acha que é mais ou menos 2.000 Bitcoins ali por alto. E aí, o que aconteceu? E ele sempre postava isso no canal dele, né? E esse é o print mais famoso dele, que ele tá discutindo com a galera e fala, isso não dá certo. Lógico que tem mais de 8 anos isso, né? Mas esse print é o mais famoso por quê? Porque a galera ficava discutindo com ele que não ia dar certo e tudo mais. E aí ele falou, sim, hoje o Bitcoin está sendo cotado a 13 dólares. Hoje está 120 mil dólares. Volte aqui no futuro para eu rir da sua cara. E toda vez que o Bitcoin sobe de valor, a galera volta nesse comentário. Hoje é quase impossível, não tem como você achar esse comentário no canal dele, mas é quase impossível de você achar de tanto comentário que tem lá comentando isso aqui.
E aí, os comentários no canal dele, pô, hoje um Bitcoin, 12 mil dólares. O cara foi visionário em 2020, o Bitcoin hoje está 60 mil reais. Hoje o Bitcoin está quase 700 mil reais, tá? E se no fim do ano o Bitcoin estiver valendo 500 dólares? E ele faz umas previsões, todas as previsões ele errou para baixo. O Bitcoin foi muito mais do que ele preveu. O Bitcoin está valendo hoje 330 mil reais, já dobrou disso aqui. E ele fala, qual o laço do real, do euro e tudo mais. E aí esse comentário para mim é o que mais chama atenção. Caralho, vi esse vídeo 3 anos atrás e não fiz nada. É o que pode acontecer com você hoje. Você pode olhar e falar, não vale a pena, muito caro. E daqui 4 anos você fala, putz, escutei a primeira vez, não foi. E aí, o que a galera pega no pé do Daniel Fraga? É que o Daniel Fraga, no momento da guerra dos blocos, onde as pessoas decidiram se ia ficar com o Bitcoin ou Bitcoin Cash, ele ficou do lado do Bitcoin Cash. E aí, a galera estima que ele pode ter trocado todos os Bitcoins por Bitcoin Cash e acaba perdendo dinheiro, porque hoje o Bitcoin Cash vale, acho que, se eu não me engano, ali 500 dólares, enquanto o Bitcoin comum, né, o padrão, ele vale 123, 120 e poucos mil dólares hoje, né? Enfim. E aí, se ele trocou tudo para... porque quando tem um fork, se eu tinha um Bitcoin, eu passo a ter um Bitcoin e agora um Bitcoin Cash. Pode ser que ele tenha ficado meio a meio, pode ser que não tenha. De qualquer forma, se ele for esperto, ele voltou para o Bitcoin com algum prejuízo, mas voltou bem. Então, a gente espera que o cara esteja bem, mas se você ficar do lado errado, meu amigo, do lado de shitcoin, infelizmente não tem para você. Quem quiser saber mais, tem esse cara que é muito bom, o Narcélio. Todas as vezes que você precisar de ajuda, pode pedir o Narcélio no Twitter. Esse cara é um gênio. E esse cara, sim, ele foi conhecido como o pai dos iniciantes. Ele ajuda o iniciante demais. Vale a pena ouvir isso aí no YouTube. Legal. Irmão, nunca, em hipótese nenhuma, daqui a pouco eu vou ensinar a gerar chaves privadas, nunca, em hipótese nenhuma, use ou compartilhe chave privada, mesmo depois que você usar. Olha que legal esse cara. A gente já falou dos forks, né? Mas esse cara, ele comprou essa barrinha aqui, que eu não vou explicar aqui, mas basicamente ele comprou 100 bitcoins. E ele guardou isso, acho que 14 anos, não sei. Mais ou menos 14 anos. E aí, no mês passado, esse cara falou, putz, vou vender. E aí ele abriu, tá vendo esse cantinho aqui, que tem essas letrinhas? Que é exatamente isso aqui. Isso aqui é a chave privada dele. O que ele fez? Moveu 100 bitcoins, mandou para a corretora e foi vender. Só que ele postou isso aqui. O que a galera fez? A galera descobriu, que a galera sabe, né? Que a chave privada dele dá acesso aos forks dele. Ao Bitcoin Cash, ao Dogecoin, a todas as outras coisas. E a galera roubou mais de 40 mil dólares só de Bitcoin Cash. Por quê? Porque o Bitcoin Cash não vale nada, mas ele tinha 100 Bitcoins Cash. Nunca, em hipótese nenhuma, compartilhe sua chave privada. Nunca. Tenha certeza do que você está fazendo, porque se você precisar depois, meu amigo, já era. Então, até aqui a gente consegue responder. O que é o lastro do Bitcoin? A própria energia, né? Por que gasta, é a coisa mais importante que existe no universo, por que gasta muita energia? Porque os mineradores estão o tempo todo competindo para tentar solucionar aquela questão do não se certo. Por que ele é escasso? Porque sempre vão haver, no máximo, menos de 21 milhões. Sempre. Porque o código dita assim. Então, meu amigo não comprou, lá na frente o Bitcoin está valendo, sei lá quanto for, seja o que você tiver, o que você vai ter hoje, só você vai ter, ninguém vai imprimir mais. É por isso que ele tende a valorizar no tempo. Existe risco de alguém copiar? Não. Por quê? Porque quando alguém copia, eles dão um fork na rede. E você quer comprar Bitcoin Cash? Detalhe, eu já vi o fork do Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin SV. São 4. Todos os 4 deram errados profundamente. Todos. Por quê? Porque a partir do momento que tem um fork, tem um criador, e as pessoas, e aí aquilo vira centralizado, né? A partir do momento que vira centralizado, é fácil de atacar e fácil de acabar. E aí, o que são os forks e por que eles deram errado, eu já expliquei por quê. E por que a descentralização é importante? Justamente para não matar a moeda. Isso é um argumento muito forte contra o Ethereum hoje. Provavelmente todo mundo conhece o Bitcoin, conhece o Ethereum. O Ethereum, ele tem um dono, que é o Vitalik Buterin, e o Vitalik, ele recebeu o funding do JP Morgan, e ele, basicamente, todas as vezes que acontece alguma coisa na rede, a galera vai atacar ele, e é por isso que o Ethereum fica frágil. Porque se hoje o governo quiser fechar o Ethereum, lógico que o Ethereum é uma pegada totalmente diferente, né, baseada em smart contract,
eles vão acabar com ele. É por isso que você pode usar, comprar, tradear todas essas shitcoins. Mas para reserva de valor, meu amigo, só Bitcoin vai funcionar. Só Bitcoin. Inclusive, o Vitalik, que é o CEO do Ethereum, o criador do Ethereum, ele postou publicamente que ele apoiava o comunismo, justamente no meio totalmente capitalista, que é o meio de criptomoeda. A galera não gostou. A Ethereum sofreu bastante agora, que ele está voltando a recuperar. Vamos lá. E aí o teorema da regressão de Mises, um pouquinho mais de economia, mas achei importante frisar. Como é que um bem que ele passa a ser usado como meio de troca? Como é que a pessoa pega o ouro e fala assim, putz, isso aqui passa a valer muito? E aí tem o teorema da regressão de Mises, de que o dinheiro só pode existir se antes ele já valia algo, né? Já tinha um valor. Então pensa no caso do sal lá, por exemplo. O cara trocava com moeda. O sal tinha um valor que era basicamente pôr na comida, para não deixar nas carnes, principalmente, para não apodrecer. E as pessoas viram valor naquilo e aquilo foi acrescentando como valor. Da mesma forma que o ouro, que era possível malear muito bem o ouro, transformar em joias e outras coisas, a partir daquele momento que as pessoas viram que era difícil ter ouro e que se podia fazer várias coisas com o ouro foi ganhando a valor. E aí a teoria da regressão de Mises enxerga que o Bitcoin ele tinha valor colecionador antes. Era um projeto legal, as pessoas davam valor e falavam, não, eu tenho vou deixar um pouquinho de Bitcoin se acontecer alguma coisa. Isso lá no início, tá? Lá em 2012. E a partir desse momento, o Bitcoin era visto só quase como uma peça, vamos dizer assim, do colecionador. E a partir do momento que tem o Pixabay, é quando a primeira vez que o Bitcoin é usado como moeda, aí ele passa a ser visto como dinheiro de verdade e a partir daí que ele cresce. Esse cara comprou, o Pixabay é uma coisa mais famosa, esse cara comprou essas 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Inclusive, você consegue comprar a fração disso aqui, desses satoshis que ele usou aqui, mas isso é outra coisa, depois a gente pode falar disso. Entendendo carteira de Bitcoin, aqui a gente já começa a ficar um pouquinho mais pesado, mas eu acho importante a gente ter pelo menos conceitos, entender um pouquinho desses conceitos. BIP39, o que é o BIP39? É basicamente a atualização que faz, ao invés de a gente ficar decorando aquelas 500 caracteres aqui para você ter acesso ao Bitcoin, você vai decorar só agora 12 ou 24 palavras e já está tudo certo. Tá? Então, BIP39 é essa atualização. O que é o Derivation Pack? O Derivation Pack, ele é basicamente o cálculo que vai indicar para poder chegar no seu sítio de Bitcoin. O que é o algoritmo de hash? A gente já viu, a gente já sabe. E o que é uma seed phrase? Seed phrase são as palavras, tá? E aí eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, funções de ZPub, chave privada e chave pública, né, basicamente. E aí a gente vai entender um pouquinho agora online. Esse aqui é a ferramenta mais utilizada, eu vou falar dela, deixa eu ver onde que está. E aí, resumidamente, para a gente passar para essa parte, as carteiras mais antigas começam com 1, como a gente viu lá atrás, as carteiras todos os satoshis começam com 1, você pode visualizar elas no blockchain. As carteiras mais ou menos medianas começam com 3, e detalhe, você vai ver que as corretoras, a maioria das corretoras usam essa carteira aqui para ter uma compatibilidade maior, tá? As carteiras do Segwit, que são as carteiras hoje, elas usam BC1. Então, se você for criar uma carteira de Bitcoin, com certeza ela vai ser BC1, que é alguma coisa. E aí a gente tem os formatos que dão origem a cada uma dessas carteiras, como eu coloquei aqui. Então, hoje a gente usa o P2WPKH, né, que é o Pay to Witness Public Key Hash, que é basicamente as palavras dando origem a um endereço, o endereço se transforma em endereço público, né, e a seed se transforma em chave privada. E aí nós vamos para Ian Coleman. Ian Coleman é esse site aqui, que é onde você gera a sua seed phrase e aonde você vai baixar isso aqui para gerar a sua carteira. É óbvio que eu vou fazer isso online, mas você sempre tem que fazer isso num ambiente offline e totalmente controlado. Então, acessei, né, eu baixo esse site, eu salvo esse site, boto no pendrive, acesso um ambiente offline, pode ser via Tails, né, pode ser via Linux, e aí eu acesso esse site, venho aqui no site e boto gerar a quantidade de palavras. Detalhe, nunca gere menos que 2 palavras, nunca. Existem algoritmos que você gera com 3 palavras, que eles já calcularam isso, já tem essa chave, já tem os robôs para poder roubar seu dinheiro. Então, se você... Inclusive, tem um caso muito famoso de um cara que faz isso errado, girando um dado, que a galera sabe até o lado que o dado girou, e ele perde 0,4 bitcoins na hora. Tá? Então, hoje isso é
mais ou menos ali uns 45, 50 mil dólares. Então, você sempre vai gerar a quantidade de palavras máximas possíveis, né, que fica melhor. Então, sempre 12 ou 24, você vai ter mais compatibilidade. Gerou 24 palavras, essas palavras aqui sempre vão dar acesso à sua carteira. Você pode colocar em outras linguagens? Pode, mas eu recomendo você sempre fazer em inglês. Sempre. E isso aqui vai te dar acesso à sua carteira. BIP 84, né, que é onde a gente vai puxar o Derivation Path, e aí ele vai te dar duas. A chave privada, a chave estendida privada e a chave estendida pública. Isso aqui, você usa esse QR Code para poder usar no celular o modo só de visualização. Tá? Então, aqui você consegue mandar saldo, você consegue visualizar quando você tem, mas você não consegue movimentar. Então, você gera a sua chave offline, vai com o celular lá no cantinho, bate o QR Code lá na Blue Wallet, e aí você vai conseguir uma carteira de visualização, vai ser uma carteira pretinha, tá? E se você importar essa aqui, você vai ter uma chave que você possa controlar, e aí a carteira vai ficar azulzinha, tá? Então, sempre você vai importar a de baixo, tá? Sempre, 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 sempre. E aí, por exemplo, se no caso azulzinha, não sei se dá para enxergar aqui, bom, acredito que não, mas aqui está uma de teste aqui com 10 mil satoshis, ela fica azulzinha, significa que eu posso controlar, tá? E aqui eu vejo todos os endereços da carteira, todas. Então, esse endereço corresponde a essa chave pública e a essa chave privada. Esse endereço corresponde a essa chave pública e essa chave privada. E essas 24 palavras, vou até copiar elas aqui, elas dão todos esses endereços de forma infinita. Todos, 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 todos. Saca que legal. Vamos decorar essa última aqui, ó. Vamos decorar 1, 2, 3, 4, 5. Final 63YSXM3. Meu amigo, vamos gerar outra palavra. Vamos colar aquela que estava e vamos trocar só a última e vamos colocar educate, que eu sei que tem lá. Mas não dá. Por que não dá? O checksum não bate. Agora, se eu colocar as mesmas palavras, olha que legal, ao final dela, 63YSXM3. E aí, o que eu recomendo vocês a fazerem? Quando vocês estiverem gerando sua chave, aqui você tem a opção de colocar uma passphrase. O que é uma passphrase? Uma palavra sua. Então, vamos supor que eu coloco Guilherme, meu nome, né? Então, agora ele vai calcular isso aqui com isso aqui, e aí, note, a chave mudou completamente. Então, eu posso anotar essas 24 palavras, anotar em um papel, sempre offline, ou papel ou metal, e eu posso guardar só a seed na minha cabeça, só a passphrase na minha cabeça. E aí, se alguém achar, vamos supor lá, eu ponho na primeira carteira aqui, R$500 de Bitcoin, nessa QQY94. E aí aqui, eu ponho uma outra carteira com as mesmas palavras, mas com meu nome. E aí, a pessoa, a galera brinca que é o dinheiro do ladrão, né? Então, a galera eu consigo sei que a minha chave foi comprometida, né? Porque o cara me roubou, mas eu sei que o dinheiro principal ele não roubou, porque a passphrase só está na minha cabeça. Isso se alguém achar a sua palavra. Então, vamos lá. Vamos considerar aqui que eu vou pegar esse aqui, que seja 8GYEVT, isso aqui. Eu posso colocar qualquer outra coisa aqui que vocês vão ver que não vai gerar. Vai gerar valores diferentes. Tá vendo? A gente não acha ela aqui. Mas sempre que eu voltar, da mesma forma, com as mesmas palavras, a carteira vai voltar. Sempre. Resumindo, todas as suas palavras, em todas as suas ordens, vão gerar uma carteira, mas exatamente nessa ordem que tem que estar. Então, tem gente que fala, vou embaralhar as palavras. Meu amigo, você embaralhou suas palavras, você perdeu o dinheiro. Vou botar uma passphrase muito difícil. Às vezes o cara bota um trem de 600 palavras. Cara, você vai perder sua carteira. Então, dica master, gerou as 24 chaves, anota e faz uma outra carteirinha com uma frase. Tá? Então, ou com uma frase, ou com uma palavra. E aí você vem, importa essa carteira, tira ela, deixa a carteira do ladrão aqui com um saldo pequenininho, vem e importa ela também. Beleza? Eu tenho um tutorial prontinho sobre como fazer isso, depois eu divulgo para vocês, para a gente não perder mais tempo e finalizar aqui. Então, entendido? Vamos lá. Sempre gere as suas chaves offline. Sempre gere a chave offline. E aqui a gente recomenda usar o Tails. Você usa o pendrive, instala, tem um tutorial certinho no Tails, instala o Tails certinho, não quero gastar R$1, não quero fazer nada, não quero comprar
uma Trezor, alguma coisa, pega o pendrive e bota o Tails lá, usa aí um column que eu te falei, que você vai ter uma chave 100% segura. Bitcoin é muito volátil, pode cair 30%. Bota no mensal aí, meu amigo. Vê se ao longo do tempo ele perde ou ganha dinheiro aí. Esse gráfico está até atrasado. Bitcoin hoje já está aqui na casa dos 120 mil. Olha aí, como é que o Bitcoin cai 30%, 90%. Depois sobe quanto? Cai 90%, 80%, depois sobe como? O negócio, irmão, é você comprar, acumular e esquecer. Sempre. Sempre, sempre. É pegar dinheiro e deixar para os seus netos, é anotar as palavras certinhas ali. Juiz nenhum do mundo bloqueia. Qualquer ladrão nenhum te rouba. Se você não contar suas palavras, se você não deixar ninguém pegar, ou se você botar só passphrase na sua cabeça, amigo, ninguém no mundo pega isso. Eu vou fazer uma demonstração clara disso. Por que você deveria comprar Bitcoin além da alta que eu já mostrei aqui? Aí, ó, o primeiro motivo para você comprar Bitcoin. Ao segundo motivo para você comprar Bitcoin. Ao terceiro motivo, gato demais esse cara, né? Putz, se não elogiar, a gente vai preso. Terceiro motivo para comprar Bitcoin. Rombo da Previdência sobe para 268 bilhões. Isso aqui eu coloquei de propósito, isso aqui é uma notícia de 2017, isso aqui foi um dos rombos da Previdência. Alguém tem uma sugestão de como que isso aqui foi pago? Eu te falo. Imprimindo dinheiro. Imprimindo dinheiro, ficou por isso aí. E detalhe, esse ano a gente teve um outro muito maior, chega na casa do bi, e ninguém vai ser preso, não vai dar nada, e o governo vai fazer o quê? Imprimir dinheiro, vai para sua conta. Sabe aquela sensação de que você tem que eu estou trabalhando, mas eu não evoluo, as coisas não dão certo? É justamente por isso. A partir do momento, em 1970, que os governos começaram a imprimir dinheiro, a cada vez você fica mais pobre. Bitcoin corrige isso. Ah, é só da esquerda? Não, meu amigo, olha aí, ó. Flávio Bolsonaro e PT têm uma pauta em comum, enterrar a CBI da Lava Toga. E enterraram, né? O Flávio Bolsonaro, detalhe, não existe nenhum motivo para quem seja inocente de obstruir justiça ou investigação, a não ser que o cara tenha alguma coisa a esconder, tá? Então, quem me conhece sabe minha posição, mas, infelizmente, você tem isso em todo lado, e a solução para esses caras, meu irmão, sempre vai ser botar no seu bolso. E aí a gente tem uma inflação acumulada, eu peguei de 10 anos, mas se vocês quiserem fazer isso aqui no detalhe, vocês podem fazer, que vocês vão ver que casa muito bem. A inflação em 10 anos, ela está dando 145%, ou seja, 2,5 vezes. O que custava R$10, agora custa 25. Só que se você considerar o que as pessoas consideram que é a impressão de dinheiro, olha o quanto que o governo imprimiu, 500%. Isso aqui, que é o que os libertários chamam de inflação real, isso aqui é a inflação do IBGE, a galera chama isso aqui de maquiar dados, tá? Porque o governo sempre quer mostrar o menos do que deveria ser. Não vou entrar nessa discussão em termos econômicos, mas aqui tem umas perguntinhas para quem quiser aprofundar no assunto aí. Primeiro, você acha que em média as coisas subiram 145%, ou seja, 2,5 vezes, ou subiram mais? Você acha que as coisas só subiram, que custava 10, agora custa 25? Quanto custava um pacote de café em 2009? Custava mais ou menos R$4, né? Quanto custa agora o pacote de café? Hoje é mais fácil ou mais difícil extrair petróleo do que era em 2009? Se é mais fácil, se tem mais máquinas, se tem mais tecnologia, por que a gasolina fica cada vez mais cara? Se tem mais ou menos tecnologia, né? Se tem mais tecnologia do que em 2009, por que se é mais fácil produzir eletrônico, por que os eletrônicos não caem de preço? Se a gente está produzindo mais, se é mais fácil produzir? E lembra, inicialmente isso acontece com qualquer coisa. Por exemplo, celular. Celular antigamente era super caro, hoje todo mundo tem. Computador antigamente era super caro, hoje todo mundo tem. Mas hoje as pessoas precisam fazer ainda algum esforço para isso. O certo era que, como é na medida das coisas, por exemplo, um MP3 era caríssimo. Quanto que é um MP3 hoje? Você acha no Shopee R$40. Então, as coisas, à medida que a tecnologia aumenta, a produtividade aumenta, elas têm que cair de preço. Tá? E por que não cai? Porque o governo está imprimindo. E aí, o governo deve em reais ou deve em dólar? O governo brasileiro, ele contrai dívidas em reais e ele tem reserva em dólar. Então, opa, se eu devo em reais, é melhor para mim que o real cai ou que o real sobe? O real cai, né? Quanto menos vale o real, mais fácil eu consigo pagar. E o governo tem dólar, para ele o dólar subir. É vantagem ou desvantagem? É vantagem, né? Porque as reservas que ele tem é isso. Então, o dólar ele não consegue imprimir, mas o real ele consegue imprimir. Então, fica aí o questionamento. Por que quem ganha voto de pobre vai acabar com a pobreza? Isso é o mais simples, né? Isso eu gostaria que alguém explicasse. Já ouviu falar do imposto inflacionário? Já falei aqui, né? Por que ele é considerado mais perverso? Mais perverso é porque ninguém vê, né? Então,
A gente sabe que os Estados Unidos imprimiu mais, eu falava isso de 25% quando eu gravava vídeo no Instagram. Em 2 anos era 25%, hoje está mais na casa dos 40%, 2020, 2021. Então, o governo americano imprime dólar adoidado, o Brasil imprime proporcionalmente muito mais, é por isso que a gente está do jeito que a gente está hoje. E aí eles chamam isso de taxa de juros real negativa. Por quê? Se o governo brasileiro imprime, em média, isso é dado, tá? 20% no ano, significa se eu aplicar em um negócio isento de risco, que é 15%, eu ainda vou estar perdendo 5, né? Então, o governo sempre vai estar te roubando de um jeito ou de outro. Ou seja, no final das contas, se você aplicou 100 mil no início do ano, seu poder de compra vai equivaler a 95 mil reais. E aqui tem um problema muito grande na inflação, que é a inflação, à medida com que vai evoluindo, ela vai fazendo as pessoas ficarem mais imediatistas. Igual na época do Collor, né? O dinheiro sabia que na semana que vem não ia valer nada, todo mundo ia comprar até o que não precisava, porque sabia que no outro mês não ia conseguir comprar. E aí o paradigma do Bitcoin, né? O Bitcoin conserta isso. Você pode ser seu próprio banco, você tem soberania financeira, você tem uma proteção contra a inflação por design, ninguém consegue mais imprimir Bitcoin. 12 ou 24 palavras, quanto seguro? Já estou terminando, viu, galera? 12 ou 24 palavras, quanto seguro? 12 palavras equivale a 782 bilhões de vezes mais velho que o universo. Só o detalhe, tá? São 34 quatrilhões de vezes mais combinação que tem com 12 palavras do que em grão de areia. Meu amigo, se você anotar 12 palavras, alguém vai gerar as mesmas 12 palavras que você. Parece que sim, mas não vai. Você nunca vai gerar as mesmas 12 palavras, não interessa quantas vezes você tente. E 24 palavras, então? 24 palavras da Terra é o seguinte, nem todos os computadores do planeta trabalhando junto para quebrar suas 24 palavras não conseguem fazer isso. 24 palavras mais passphrase, igual eu ensinei ali na Angola, matematicamente possível. Detalhe, 24 palavras têm a mesma grandeza em termos de combinação do que átomos no universo. Só para vocês terem ideia, a regra de 24 palavras é o seguinte, se eu fechar o olho, rodar para todos os lados, para cima, para baixo, na diagonal e tudo mais, escolher um átomo no universo, é a mesma chance de eu fizer isso e acertar o mesmo átomo. Pra vocês terem ideia. Então é impossível. 12 palavras. Anotei as 12 palavras. Botei elas fora de ordem. Quanto tempo leva para eu descobrir? Alguém tem um chute aí? Pode falar. Peguei 12 palavras, anotei, embaralhei, deixei fora de ordem. Eu preciso tentar colocar essas palavras em ordem. Alguém tem alguma noção de quanto tempo leva? Todo mundo já dormiu aí? Eu sabia, mas eu esqueci. Eu já botei lá no grupo, né? 12 palavras. 12 palavras fora de ordem, se eu tentar uma tentativa por segundo, eu tenho as 12 palavras, detalhe, são 2.048 palavras na seed phrase. Eu tenho 12 palavras. Se eu só mudei a ordem, mas as palavras estão corretíssimas. Se eu fizer uma tentativa por segundo, eu gasto 15 anos para fazer isso. Lema bitcoinheiros, not your keys, not your coins. Perdeu sua chave, meu amigo. Sem suas chaves, sem suas moedas. Acabou. Não funciona, perdeu seu dinheiro, não tem show. Don't trust, verify. Meu amigo, nunca confie, sempre verifique. Ah, clicou num site ali, soltou suas palavras, anotou sua palavra, tirou foto da sua palavra, irmão, você perdeu. Vá lá, confira, vê no detalhe, sempre, confere na blockchain, assim funcionam as coisas. Tem os outros temas aqui, mas eu não vou ler porque não é relevante agora. A escolha, o Bitcoin, ele tem a mesma adoção do que a internet tem. Olha como é que a internet tinha de usuários em 1999, olha lá. E olha como é que o laranjinha é o Bitcoin, né? Olha como é que o Bitcoin hoje está. Tem um pouco mais de crescimento do que a internet tinha há 10 anos atrás. E quem não queria ter montado um site há 10 anos atrás, hein? Quem não queria ter montado uma empresa, ninguém acreditava que isso ia pegar. E a gente não tem os dados atualizados, mas isso aqui segue crescente, tá? Bitcoin cresce no mesmo ritmo da internet. Detalhe, se você chegasse há 20 anos atrás e falasse para uma pessoa que uma pessoa ia ganhar dinheiro simplesmente compartilhando foto do café, rotina, conversa fiada, ninguém ia acreditar em você. Por que o Bitcoin ou nada, né? Já falei, Ethereum tem centralização, ele não tem Proof of Work, ele tem Proof of Stake. Quem coloca mais Ethereum minera mais Ethereum. XRP é o Bitcoin dos bancos. A galera usa isso aqui para fazer transação. Inclusive, o Pix é baseado na Ripple, tá? No XRP. Isso é totalmente contrário do Bitcoin. Quem compra XRP tem que morrer.
Não tem outra opção. Escapou de Bitcoin e gambiarra. Gambiarra, exatamente. Stablecoin. Inclusive, a galera, o SDT eu não sou contra, tá? Até tem alguma posição. O SDT, você sabia que a Tether pode bloquear a hora que ela quiser, e você nunca mais vê seu dinheiro? É isso aí. BNB, ligado à Binance, né? Solana, instabilidade técnica, tem muito processo legal, e assim por diante. Posso citar aqui vários casos. Um deles, o caso que melhor copiou o Bitcoin, nos termos que o Satoshi queria, era o Monero, e o Monero agora está sofrendo um ataque de 51. Ninguém mais confia no Monero. E aí, a mídia e seu papel. Tá acabando, hein, galera? Aqui, 5 minutinhos acaba. A revista super interessante, em 2017, lá na alta do Bitcoin, escreveu: recorte esse Bitcoin e guarde. Em um ano, valerá mais do que um Bitcoin de verdade. Em 2018, num ano depois, a revista foi vendida por 0,16 BTCs. Aqui está falando 100 mil, né? 0,16 BTCs hoje é muito mais. Na época, negócios. Em 2020, isso aqui vocês podem conferir, tá? Isso aqui, se vocês quiserem tirar a print e conferir, vocês vão ver que tem essas reportagens assim mesmo. 2017. Em 2020, o Bitcoin vai consumir mais energia do que o mundo inteiro. E aí, consumiu? Não, né? Esse cara que provavelmente vocês não conhecem, mas o Jamie Dimon, esse cara é o CEO do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo. Bitcoin é o péssimo jeito de guardar dinheiro. Isso é em 2014. Bitcoin não vai sobreviver, 2015. Bitcoin não vai lugar nenhum, 2016. 2017, Bitcoin é uma fraude. Final de 2017, né, que deu aquele pump enorme. Não, eu não vou falar sobre Bitcoin mais. Aí 2018, arrependi de ter falado do Bitcoin. Mano. Enquanto isso, ele vende Ethereum lá com o Vitalik para poder comprar Bitcoin. Até os hackers do último da Bybit, que hackearam, se eu não me engano, 2 bilhões em Ethereum, eles trocaram por Bitcoin. Se eles trocam por Bitcoin, que é escasso, por que você deveria comprar Ethereum, né? Mas tudo bem. E aí a gente tem um cara que fez totalmente o contrário. O cara emitia ações, emitia dívida, né? Lembra que o juros dos Estados Unidos é quase zero. E aí esse cara começou a fazer o quê? Emitir dívida a zero, falava assim para os caras, olha, compra, eu vou fazer um IPO, vocês me dão dinheiro, e aí no final de 5, 6 anos, eu dou a opção de ou você ter minha ação, ou vocês terem metade da valorização do Bitcoin, ou eu te pago zero, você não perde nada. E aí, esse cara, Estados Unidos, um lugar onde mais corre dinheiro, esse cara começou a captar monstruosamente, e esse cara hoje detém, no último porte dele, 791 mil bitcoins, né? Esse cara é uma instituição com Bitcoin hoje. Esse cara é brutal. Esse cara compra, o Michael Saylor, compra toda semana, não interessa o preço. Eu não tenho um gráfico de compra dele, mas você vai ver que ele compra sempre, toda semana, não interessa o preço que tá. E aí eu sei, falando, vou esperar 5%, vou esperar 10%. Vamos lá. Futuro da moeda, né? Digitalização de escassez, isso aqui eu já falei. Hoje, os bancos estão comprando adoidado Bitcoin. Por quê? Porque sabe que não vai ter, meu irmão, quem acumulou mais cedo. Eu acho, visão particular, que no último ano que vem vai ser o último ano para acumular muito Bitcoin. Tudo que eu estou fazendo vai ser muito Bitcoin. Eu falo até 30% de Bitcoin, tá? Porque eu sei que é difícil. Mas vai ser o último ano. Depois desse último ano, você não vai sobrar Bitcoin no mercado. Escuta o que eu estou te falando. E eu estou fazendo todas as minhas estratégias, para quem me acompanha lá no grupo, às vezes eu dou uns callzinhos lá de coisa. Todas as minhas estratégias eu faço para acumular mais Bitcoin nesse momento. Interessa o preço que o Bitcoin vai estar? Não. Interessa para mim ter mais Bitcoin. Mais frações de Bitcoin, né? E aí, hold, ou você guarde, né? Acumula e mantém. Ou have fun and stay poor. Não quer Bitcoin, não quer aceitar, não quer estudar, não quer saber como é que funciona, né? Não quer guardar sua chave direitinho, está com medo de perder, meu amigo, se divirta e continua pobre. Que a tendência do governo é só imprimir mais dinheiro, o governo só continua gastando e a conta vai ficar para sua bunda, não tem o que fazer. Principais refutações do Bitcoin, tô acabando, hein, galera, agora é sério mesmo, faltando uns 3 minutinhos. Mas não dá para comprar pão com Bitcoin, ninguém aceita. A Rolante, no Rio Grande do Sul, aceita tudo em Bitcoin. Mas vamos desconsiderar a Rolante. Se você chegar com ouro e dólar na padaria, você consegue comprar? Então, qual que é melhor de ter? Você ter real ou ouro ou dólar? E aí, qual que fica mais fácil? Mas o Bitcoin não vai subir tanto mais. Então peraí. Talvez ele não suba igual os ciclos anteriores, né? Que triplicou, quadruplicou, quintuplicou. Mas você quer ficar mais rico ou quer ficar mais pobre?
Ah, mas o Bitcoin é difícil de usar. A internet também era. Pergunta aos seus pais, seus avós, seus tios, como é que era difícil usar a internet lá atrás, e hoje eles ficam o dia inteiro rolando vídeo, te mandando vídeo o dia inteiro. Ah, mas o Bitcoin é muito caro. Cara, você pode acumular frações do Bitcoin. Com R$ 1, hoje, você compra 160 satoshis. Vai acumulando satoshinhos. 1 milhão de satoshis é 1% de Bitcoin, tá? Só para vocês saberem. Ah, mas e se a internet acabar? Tem como você transferir via Bluetooth, tem como você transferir via rádio, tem como você transferir até por código Morse, tá? Bitcoin resiste isso offline. Se a internet acabar, meu amigo, teremos É, outros problemas. exatamente. Ah, mas é um negócio totalmente digital, não entendo como é que pode ter valor. Isso é a crítica que eu mais escuto. Ah, como é que um negócio que é digital tem valor? Cara, o que vale mais? A sua conta no Instagram ou a conta no Instagram que tem 2 milhões de seguidores? Por quê? Né? Não acredita em negócios digitais? Me explica OnlyFans, me explica Bets, me explica Mercado Livre, me explica ChatGPT. É tudo digital. E aí, você acredita que isso não tem valor? Ah, mas o governo vai saber que eu comprei Bitcoin. O governo está preocupado com seus 100 mil reais, 10 mil reais, mano. O governo vai atrás de gente grande. A Receita tem poder para entrar em gente grande. No mesmo trabalho que dá para investigar você, pobre miserável, incluindo eu, ela vai ter para investigar o cara de 1 milhão, 2 milhões que está sonegando, como aconteceu agora do caso da outra farma. Ah, mas mesmo assim eu não quero que o governo saiba. Então vai lá, compra via Depix com P2P. Lá na frente eu vou te falar quem é o P2P. O governo nunca vai saber que você converteu para Bitcoin, porque você está comprando real digital. É isso. Ah, mas e se o computador quântico quebrar o SHA-256? Meu irmão, se o computador quântico quebrar o SHA-256, todos os algoritmos antes são quebrados, todos. Pentágono, arma nuclear, banco, todos os outros para trás são quebrados. Então, se vier ao computador quântico e quebrar isso, a gente está fudido, mas não é por causa do Bitcoin. E outra, já existe criptografia pós-quântica, tá? Em teste. Eu mesmo já testei, muito da hora. Ah, mas e se o meteoro cair? Por incrível que pareça, essa era uma das perguntas que a galera fazia na comunidade. Aí você venceu. Se o meteoro cair na Terra, aí não tem o que fazer. Aí o Bitcoin acaba. Aí você conseguiu. Opções para se ter Bitcoin. Essa última parte é a mais importante, tá? Bitcoin, você tem três maneiras. On-chain, que é aquela via papelzinho, bem Ian Coleman, que você anota as 12 palavras que eu acabei de passar. Lightning Network, que é o Pix do Bitcoin, funciona muito rápido, você tem como acumular os satoshis pequenos, né? Porque na camada principal você não vai ficar transacionando valor pequeno, porque não compensa financeiramente. Na Lightning Network você consegue fazer isso. E na Liquid é uma sidechain do Bitcoin, é onde você consegue comprar DPix, é onde você consegue comprar o USDT, que você consegue acumular lá, naquele cantinho lá, para esse tipo de função, para descentralizar isso. Isso aqui quem criou, inclusive, foi o dono do Hashcash lá, que era o Adam Beck. Beleza? Funciona super bem, todos os três. Então, basicamente, a gente tem três camadas principais do Bitcoin. A principal e as duas sidechains. On-chain, Blue Wallet, vou sempre recomendar ela, software aberto, funciona muito bem. Lightning Network, Wallet of Satoshi, que é a principal, e a Blockstream Green, que é a Liquid Network, que é lá do Hashcash, do Adam Beck, perdão. Onde comprar? Mercado Pago você tem, o spread um pouco mais alto, mas é muito fácil de comprar e sacar para sua carteira da Blue Wallet. Compra, saca, baixa, faz um teste, manda um valor pequeno, bota 50 reais, tira, move o dinheiro, toma cuidado. Lá na frente, se você copiar aqui, todo endereço, quando você está fazendo transação, se esse endereço aqui, por exemplo, é o meu endereço, se eu trocar qualquer coisa aqui, irmão, você perdeu o seu Bitcoin. Eu já perdi, inclusive, assim, lá em 2017, tá? Hoje até os aplicativos identificam que não é uma carteira, mas você tem que sempre conferir, inclusive tem um vírus de computador que troca essa carteira pelo dele ali também, tá? Então, sempre confira ali o máximo possível. Onde comprar hoje? Você quer comprar na corretora? Põe na BIPA. A BIPA, inclusive, tem a opção de conversão automática. Tá? Mandou para lá, converte na BIPA, só que o spread é muito alto. Também não gosto. Foxbit. A Foxbit é a primeira corretora nacional, primeira não, desculpa, ela é a maior corretora nacional e aqui tem mais confiança, tá? Ela tem um spread baixo, só não pode mandar ordem a mercado muito, muito pesada, que ela tem baixa liquidez, tá? E aí, vamos lá. Eu quero comprar 100 KYC. Aí, meu irmão, você vai ter que ir lá no Twitter, seguir esses dois caras aqui, ó. Cachorro Nervoso P2P. Parece até brincadeira, mas não é. O cara tem um perfil anônimo para vender Bitcoin via Depix. Eu só compro esse cara aqui. A taxa é de 5%. Mas o governo nunca vai descobrir isso na sua vida. Você pode fazer o que você quiser, o governo não descobre.
Então, todos os bitcoins de holding que eu compro nesse cara aqui. Todos. O mínimo é 800. Para on-chain, você tem até um valor menor para Lightning Network, mas para holdar, eu sempre vou te recomendar fazer isso on-chain. E a Satisfaction, quer converter R$50 para Bitcoin, R$30 para Bitcoin. Faz na Lightning lá, que fica muito mais fácil. Dica importante, nunca mistura Bitcoin com KYC, com Bitcoin sem KYC, que senão você vai rodar, tá? Porque se o governo descobrir um, descobre todos. Boas práticas. Use a carteira que você controla a chave privada. Anote a seed em papel e metal, nunca digital, nunca tire foto, nunca faça nada. Tem vários casos de cara que digitou foto, tirou foto da seed, foi hackeado. Carteira FIA para valor alto, que é exatamente aquela do Blue Wallet que eu te falei, que se anotar suas 12 palavras, mandou o saldo para lá todo mês, irmão, ninguém pega isso. Outra coisa, se a sua seed, você gerou a seed offline, mas seu dispositivo ficou online depois, você fez isso fora via Tails, considere sua chave como comprometida e gere outra. Sempre confirme o endereço, aquele vírus que eu falei, malware de clipboard. Exchange não serve para armazenar, irmão. Tem muito caso de exchange que ficou vendendo Bitcoin que não existia, quando aconteceu, caiu e quebrou, e você tem vários corretores que falam isso. Autenticação 2 fatores, né? Mas enfim. E aí, para quem tem Trezor, para quem tem Ledger, sempre o software firmware atualizado. Beleza? Depois lá na frente eu posso falar disso, mas não hoje. Bitcoin morreu. Então, tem até meus coleguinhas que tá aí, fiz esse print dia 28 de fevereiro, o Bitcoin estava caindo mais de 30% do topo, e a galera sempre falava, agora não vai cair, esse ciclo acabou e tudo mais e tal. E aí eu escrevi para esses brother lá, meu, call de compra dado, fica o registro. Bitcoin vendeu morreu. tudo. Tem lá no grupo também, né? Bitcoin morreu. 28/2, $80 mil. Quem comprou em $80 mil, hoje ganhou quanto? 50% de lucro em dólar, né? Tá bom, pra você 50%, o que você conhece que rendeu 50%? Então é isso aí. Toda vez que falar, meu amigo, que Bitcoin morreu, lá no ano que vem, falar que a bolsa estourou, pode comprar que você vai ganhar dinheiro. Não tem como errar assim. É comprar barato e vender caro. Comprar quando todo mundo tá com medo e vender quando todo mundo tá eufórico. Você não tem erro, você segue sempre. Quanto que tá o Bitcoin hoje? Só de curiosidade, né? $120 mil. Aprendendo a usar a Lightning. Pessoal, eu vou mandar hoje, eu até coloquei em satoshi aqui, mas eu vou mandar 1.000 satoshis para vocês brincarem agora na Lightning. Eu vou, quem quiser, né, claramente, baixa aí o aplicativo ali, tanto na Apple Store como na Google Play. O Renato 38 faz muito isso na live dele, eu acho isso uma boa prática. Baixa o aplicativo da Lightning agora, que eu vou mandar 1.000 satoshis para cada um aqui. Vou aguardar vocês mandarem no coisa. Beleza? Pode ir mandando. E aí eu já vou fazer os pagamentos aqui. Detalhe, manda no chat em formato de e-mail, tá? Na hora que eu finalizar aqui, eu vou mandar para todo mundo. Wallet of Satoshi. Vocês vão ter aí ela via Lightning, depois vocês vão brincando com isso aí. Recomendações de conteúdo. Bitcoin Red Pill, o livro mais famoso do Renato 38, muito bom. E o Padrão Bitcoin, do Cypher Ramos. Esse cara também é muito bom, vale a pena você ler. Recomendações de conteúdo. Cara, todos os conteúdos da Terra sobre Bitcoin, tá lá no canal dos Bitcoinheiros, pode ir, que funciona muito bem. A área Bitcoin também funciona muito bem. São duas mulheres sensacionais. Pode confiar nesse conteúdo. E o Narcélio lá no X. Esse cara eu brinco com ele, que ele é tão foda, mas tão foda que ele não tem nem sobrenome. Um dos caras mais gênios que eu já conheci, esse cara aqui. Cypherpunk pesado também. Então é isso aí. Aceite, ou seja, obliterado. Quem tem as perguntas aí para mandar para nós aí?